alguns temas e urge que se fale também desta tragédia de Tete. Muito boa noite, António Frangulos, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Como é que olha para este episódio, aliás, com o número de vítimas mortais a subir agora na casa dos 60? Bom, boa noite em primeiro lugar, cumprimentar os telespectadores da STV e particularmente STV Notícias e, em primeiro lugar, solidarizar-me também com as famílias destas pessoas parecidas e dizer que alguém, que é o Estado, o Governo, deve de facto olhar para estas pessoas que foram apanhadas de surpresa nas famílias com uma tragédia dessa. O que se me oferece dizer é que, bom, estas situações, umas são preveníveis, sim, outras não são, ou são de difícil prevenção. E eu quero comparar esta tragédia com a da Matola, sim, e dizer que a tragédia da Matola é prevenível. E esta é de difícil prevenção. Por quê? Porque, primeiro, eu não conheço bem a rota, mas não é muito usual exigir-se a rota do caminhão para onde é que vai. E, por vezes, está na rota certa e só desvia por uma questão de metros, nem chega a ser 1 quilômetro sequer, para um fim não muito lícito. Até se calhar era habitual. Talvez aí a investigação possa dizer, porque se era habitual, alguma medida devia-se tomar, tratando-se primeiro de um estrangeiro, portanto aquele combustível consta-me que ia para Malau. Ia para Malau, sim. Exato. E é claro que não seriam aquelas populações que beneficiam, de um certo modo, que haveriam de denunciar o facto. Mas a autoridade operativa policial devia ter mecanismo para ter conhecimento destas questões, para tomar depois medidas preventivas. Estou a falar no caso de se vier a constatar que era habitual aquele motorista, aquele caminhão ou outros, se calhar até da mesma nacionalidade, irem ali venderem ilegalmente o combustível, como acontece nas nossas estradas nacionais, mas em relação a caminhonistas nacionais. Por exemplo, não sei agora se já dissipou-se o problema, por exemplo, na zona da Muamba, uma zona onde você compra o diesel, né, e a gasolina, aparecem muito mais baratos que na própria bomba. E combustível não adulterado nem nada. Como é que isso acontece? Acontece lá na estrada, um caminhonista para, ou a regressar já, e vaza o combustível, portanto, para o ilícito, recebe a parte dele e vai embora. Mas um dia qualquer, no sítio onde se está a vender sobretudo, ou mesmo ali no sítio, digamos, que o caminhão, exato, do baldeamento do tanque cisterna para o particular, o comprador, digamos, neste caso concreto, pode um dia vir também acontecer uma tragédia. Mas uma tragédia maior seria exatamente na zona onde se vende o próprio combustível. Okay. Só a área, toda ela, digamos que molhada de combustível, pequeno rastilho dá uma tragédia muito grande, quer dizer, pega casas, vizinhas e pode trazer também uma tragédia desta natureza. Mas muitas vezes as autoridades competentes de polícia de proteção, de prevenção, olham para aquilo como uma situação normal. Só quando acontece uma tragédia desta natureza é que depois vai-se correr atrás do prejuízo. E esta ação do Governo, este plano do Governo, esta resposta do Governo? Esta resposta eu tenho a louvar, porque me pareceu ser bastante veloz, não é? Convocou-se um
um Conselho de Ministros extraordinário, em que o ponto único, quero-me parecer hoje, que dia é? Hoje é sexta-feira, não é? Que o Conselho foi ontem ou hoje? O Conselho foi hoje. Foi hoje, sim, portanto, não é um dia do Conselho de Ministros e, entretanto, convocou-se um Conselho de Ministros extraordinário, muito bem, decretou-se uns 3 dias de luto, muito bem, e o que está a faltar, não sei se fiquei distraído, é alguma comunicação ao país, por alguém, digamos, ou de Pelouro, ou então ao mais alto nível, o Primeiro-Ministro, ou o Ministro de Pelouro, não é? Ou dos transportes, combustíveis, está em teto, ou do interior, porque dá-se situações que têm a ver também com o Ministério do Interior. Quer dizer, as populações, ao nível nacional e internacional, para evitar especulações, e eu creio que devia haver uma comunicação preliminar, sim, que depois seria concluída por uma comunicação já muito mais substancializada. Tá, vamos passar para o próximo tema, que é o encerramento do nosso banco. Aliás, em uma semana, para além do encerramento do banco, houve várias notícias, não só a imposição ou a colocação de que os clientes teriam como reembolso um valor de 20 mil meticais, independentemente do valor ali depositado. Entretanto, hoje o Banco de Moçambique surgiu em público a dizer que iria, de facto, fazer com que os clientes tivessem o seu valor na totalidade. Primeiro, como é que olha para este encerramento do nosso banco, esta medida que o Banco de Moçambique tomou para o nosso banco? Sora, a medida foi uma medida acertada. Sim. Eu não posso dizer tardia em relação à pessoa concreta que toma, mas em relação à instituição. Portanto, o Banco Central, quer-me parecer que já devia ter tomado esta medida há bastante tempo. E até podia ter evitado, não é, que se tomasse esta medida numa altura em que a situação já é catastrófica. Porque, pelas informações que a gente tem, é que este banco, que no início tinha um outro nome, Banco Mercantil de Investimentos, se não me engano, começa a sua atividade em 99 e logo no início mostrou problemas sérios de gestão, de transparência, inclusivamente. E consta nos relatórios da altura que logo no início teve que se mobilizar qualquer coisa como um milhão, né, de dólares para recapitalizar este próprio banco, mais ou menos de 99 a 2002. E de 2003, mais ou menos, por aí, 3 anos à frente, teve que se recapitalizar, portanto, de 2 milhões de dólares para 4 milhões de dólares. Mas continuava o problema de gestão transparente, primeiro, não é? E os rácios de solvabilidade já chegaram a atingir 20%, mas a partir de 2014, que foi o pico do rácio de solvabilidade de 20%, decresceu mais ou menos até 9%. Portanto, 9% é uma linha amarela, porque a linha vermelha está em 8%. E eu até aqui posso abrir o parênteses e dizer que isso é o que nós fomos dados a conhecer. Porque não é por acaso que, por exemplo, nesta situação de dívidas públicas, nós encontramos a instituição dona dos dinheiros a exigir, e tem como princípios até da própria instituição, que a auditoria tem que ser uma auditoria independente. Por quê? Porque existem auditorias, não é, domésticas, que têm que trazer resultados de quem encomenda. Portanto,
neste caso concreto, o Banco Central... Desculpe, só para adicionar o que diz, é que o nosso banco já vinha registrando problemas desde o relatório e contas 2015. A Ernst Young, foi a KPMG que avançou com este relatório, dizer que problemas haviam e que medidas haviam ser tomadas do ponto de vista interno para manter o funcionamento do banco. E é aqui onde eu fiz o parênteses para dizer que, mesmo assim, é aquilo que nos foi dado a oferecer, porque até o relatório do KPMG, não é, pode não ter trazido para fora, não é, informações muito mais alarmantes. Mas o banco devia ter esse conhecimento e devia ter já tomado medidas concretas. E, acima de tudo, para poder proteger o cidadão comum, o terceiro de boa fé. Porque no meio deste problema todo do sistema bancário, o depositante é a parte mais fraca, quer seja singular, quer seja uma pessoa coletiva, como são as empresas, né? Então, o banco devia proteger, né? Podemos até dar uma comparação com a intervenção do Mozabanco. Sim. Portanto, com a intervenção do Mozabanco, e está, digamos, salvaguardado o direito do cliente, do depositante, está defendido, até está defendida a continuidade do próprio banco, só que com uma outra gestão, uma outra administração. Portanto, não é caçar a licença. No caso do Mozabanco, é intervencionar para trazer melhores gestores e dar continuidade. É salvar o banco. Okay. O caso do nosso banco já tinha dado, segundo informações que existem, já tinha dado, portanto, indicações negativas de um banco insustentável. Okay. Portanto, até quando se fala de rácios negativos, eu quero crer que baixaram de 8 para abaixo do 0. Portanto, por quê? O porquê é que não se tomou medidas nessa altura? Okay. E aí nós podemos encontrar as respostas na estrutura, digamos, acionista. E onde queria chegar? Aí é que nós vamos encontrar a resposta. Nós encontramos os acionistas de qualidade, quais sejam o INSS, dinheiro do trabalhador, com o capital maioritário, 77, quase 80%, e encontramos a EDM com cerca de 15%, encontramos ali aquela empresa de participações das empresas do Estado, em que encontramos uma maior, digamos, participação acionista da nomenclatura governamental, e depois encontramos pequenos acionistas, mas também que no contexto político, não é, moçambicano, são nomes, podemos dizer, sonantes. Tá. Há um ponto que eu queria lhe colocar. É legítimo de fazer a leitura da falência deste banco, do nosso banco, e o funcionamento das empresas acionistas deste banco? Por outras palavras, a falência do nosso banco significa ou é anticâmara da falência, por exemplo, do INSS, ou nem por isso? Do INSS, talvez não, porque o INSS tem, digamos que, uma fonte contínua. Os trabalhadores, todos os meses, são descontados. Sim, mas é possível olhar para a situação do novo banco, é possível olhar para o novo banco como, nosso banco, perdão, como reservas do INSS? Ou era apenas um negócio que o INSS estava fazendo? Eu penso que era apenas um negócio. O INSS participa na estrutura acionista para dali adquirir lucros para o próprio INSS. E, aliás, isto é muito normal em todo o mundo, não é? O sistema, digamos, de segurança social investe, multiplica o dinheiro dos trabalhadores para poder oferecer melhor segurança a esses trabalhadores. Quer dizer,
nós nesta altura, se formos a perguntar qualquer reformado, não é? Nós vamos encontrar que recebe uma miséria. Mas essa miséria pode ser, digamos que, melhorada com este investimento. Mas o investimento em negócios, digamos, seguros, né? Sustentáveis e de gestão transparente. O que não é este caso. Este caso, nós podemos ver que logo em 99, quer dizer, devia ter imediatamente saído da estrutura acionista, por olhar para a própria gestão e concluir que não vai a lado nenhum. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque há aí, digamos, uma certa influência política neste caso. Nós encontramos em 99, encontramos o INSS, encontramos a Focus 21, vamos ver de quem era, não é? Encontramos, portanto, a EDM, não é? Sim. E aquela outra empresa de gestão dos dinheiros, portanto, das empresas públicas. Então, por aqui assim, creio até que o próprio banco, o governador do Banco Central, estava com problemas de tomar uma posição, uma decisão, não é? Que fosse de acordo com a situação insustentável do próprio nosso banco. É assim que vai este banco viver, apesar deste aviso, creio eu, pelo menos no relatório de 2015, não é? Apesar deste aviso, este banco continua com a sua atividade, embora em condições, não é, de insustentabilidade. Tá. Vamos virar de página. O próximo tema está também ligado à economia. O governo assumiu esta semana a incapacidade para pagamento da dívida. Falo de dívida comercial, de dívida. O que é que mensagem, que recado é que o governo pretende aqui passar ao seu povo? Mas esta incapacidade já está confessada há muito tempo. Quando o ministro, ainda há pouco tempo, acho que há um mês, não é? O ministro empreendeu uma viagem, portanto, a Londres, creio eu, para ir pedir a reestruturação, né, da dívida. E isso, o que significou? Significou ir para lá dizer que eu estou incapaz de pagar as dívidas, estou incapaz de cumprir com o pagamento dentro, digamos, dos vencimentos. Porque a dívida você paga, portanto, por tranches e que tem prazos. E nós vamos ver que, até agora, nenhuma tranche sequer foi paga desde o primeiro vencimento. E vai para lá, vai fazer aquilo que a própria FMI e os representantes até dos próprios credores, né, chegou a dizer que era adiantar, portanto, os bois à frente da carroça, porque nunca se tinha visto, até dizia-se assim, nunca se tinha visto em nenhum país que se viesse pedir uma reestruturação da dívida antes de todas as outras negociações, portanto, destas dívidas com o FMI e os representantes dos credores. Então, esta incapacidade coloca o país numa situação de incumprimento. E o incumprimento é um mau aviso, uma má informação para todas as instituições, digamos, monetárias e de finança internacional, porque o país significa o inadimplemento que o país vai de mal a pior no sistema monetário e no sistema financeiro. Do ponto de vista doméstico, qual vai ser o impacto desta situação? O país sem capacidades para... O problema é que o regresso do FMI para poder financiar o nosso orçamento depende desta reestruturação. Okay. E a reestruturação depende de todas aquelas outras imposições que nós já conhecemos.
em que das 3 imposições, portanto, a reestruturação do sistema monetário, fiscal, a auditoria internacional é, digamos que, clavicular. E enquanto isso não acontecer, o próprio representante dos credores disse que nada podia se dizer, nada podia se fazer. Não havia passo nenhum a dar sem que isso acontecesse primeiro. Portanto, existe até uma outra tranche que deve vencer em dezembro de 60 milhões, né? E que não há de ser possível. Não há de ser possível. Portanto, a reestruturação da dívida, o que vai proporcionar é, digamos que, um refinanciamento. Portanto, poder financiar não só o orçamento do Estado, como conceder empréstimos para poder alavancar, não é, a macroeconomia do país. Ok. António Frangulos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Estão terminados os 3 temas que estavam aqui em análise. São temas que marcaram a semana. Na linha da frente esteve a tragédia ocorrida em Tete, onde o número de vítimas mortais subiu para 60, e olhamos também para alguns pontos ligados à economia nacional. Vamos a esta altura sair para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas, com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as lesões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta à noite informativa e continuamos a olhar para as notícias. O Banco de Moçambique desmente rumores segundo os quais há outros bancos cujos indicadores de estabilidade inspiram intervenção ou mesmo falência. Sublinha, entretanto, que o sistema financeiro está saudável.
Em resposta ao alvoroço que se verifica nos últimos dias, decorrente da falência do nosso banco e a fixação de um limite máximo de 20 mil meticais para os depositantes, o Banco Central convocou a imprensa esta sexta-feira para explicar que todos os clientes serão reembolsados os montantes correspondentes aos seus depósitos e que o limite estabelecido em 20 mil meticais será reembolsado apenas numa primeira fase que arranca já na segunda-feira. Queremos tranquilizar a todos os depositantes singulares que ninguém vai perder o seu dinheiro. De acordo com a legislação em vigor, o Fundo de Garantia de Depósitos vai reembolsar numa primeira fase, a partir de segunda-feira, dia 21, o montante até o limite máximo de 20 mil meticais a todos os depositantes singulares, o que cobre 91% dos 5.116 dos depositantes singulares. Isto significa que quem tem 100 meticais vai levar os seus 100 meticais, mas quem tem 20 vai levar 20 e quem tem 1 milhão vai levar 20. Não precisam de correr para ir buscar o vosso dinheiro. Quem já foi é melhor devolver, porque o dinheiro está seguro no nosso sistema bancário. Além disso, o próprio limite de 20 mil meticais de reembolso aos depositantes do nosso banco está em avaliação, podendo ser reajustado através da chamada massa falida, que é o montante que será assegurado pelo pagamento dos clientes em dívida com o nosso banco. O remanescente dos depósitos será coberto pela massa falida, após o seu apuramento pela comissão liquidatária que já foi nomeada. Está também em estudo com as entidades do governo a possibilidade de se aumentar este limite de reembolso. Portanto, estou a falar dos 20 mil meticais. Significa que, concluído este estudo, poderá-se estender um pouco mais este montante, enquanto se calcula a massa falida, aí terão de volta todos os seus depósitos. Na ocasião, o Banco Central explicou que a diferença no tratamento ao recém-intervencionado Moza Banco e o extinto Nosso Banco tem a ver com o fato do primeiro ter melhor infraestrutura tecnológica e organizacional e melhor cota de mercado que o outro. Na matéria que o nosso caro telespectador acompanhou, o Banco de Moçambique garantia que todos os depositantes do nosso banco terão reembolsos e que existe a possibilidade de ajustar o máximo de 20 mil meticais previamente estabelecidos para devolver aos clientes com a falência daquela instituição. Agora sim, o Banco de Moçambique desmente rumores segundo os quais há outros bancos cujos indicadores de estabilidade inspiram intervenção ou mesmo falência. O banco sublinha, entretanto, que o sistema financeiro está saudável. Nos seus indicadores prudenciais e que serão os próximos a encerrarem atividades e dificultarem a vida dos depositantes. O Banco Central diz que não passa de especulações e apela aos que já retiraram dinheiro